Uma leitura um pouco longa, nós iremos até o 17, e aí depois faremos uma leitura bem rápida, e no decurso da reflexão nós vamos esmiuçando os versículos. Diz-nos assim, 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao 17, e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhes: assim me faça os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. E vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi, e chegando a Bersebas, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, o caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e tocou, e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para matirarem. E Deus lhe disse: sai para fora, e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu o quê? Ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para matirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissim, ungirás reis de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolar,
ungirá profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar de Jeú, matá-lo-á a Eliseu. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e faça-nos entender a sua palavra plenamente. Esgotamento ministerial é a nossa reflexão. Você pode até pensar, não, então ele vai estar falando sobre a questão do ministério pastoral. Não, queridos, eu quero falar aqui, englobando a todos nós que somos crentes. Cada um de nós, diz a palavra, que fora nos dado dom ou dons, para que nós possamos desenvolver o nosso trabalho, por que não dizer o nosso ministério, junto ao reino de Deus. Então, cada um de nós, o Espírito dá o dom e ele capacita-nos a desenvolver esta tarefa. E muitos abraçam, com zelo, com dedicação o seu dom e põem em operacionalidade no dia a dia na casa do Senhor. Mas há uma constância de demandas no dia a dia que muitas vezes faz com que enterremos o nosso talento, enterremos a nossa capacitação dada pelo Espírito, que façamos-nos também surdo a não mais ouvir a convocação, o clamor do Espírito, a que ponhamos em ação aquilo que outrora nós fazíamos. E o porquê disso? Exatamente o esgotamento ministerial que bateu a nossa porta. E nós abrimos a porta e deixamos ele entrar. E agora já não temos mais alento, porque tudo foi escurecido concernente o que era a nossa vida de serviço ao Senhor no passado. Muitas pessoas estão exatamente com esgotamento ministerial e eles não conseguem recobrar, não conseguem voltar à sua vida de outrora. Há uma barreira a ser vencida. Aqui estava o grande profeta Elias. Ele estava esgotado, irmãos. Ele não via mais perspectiva no seu ministério profético. Olha o versículo 4, Alex, o que nos diz. Versículo 4. Ele foi ao deserto, caminho de um dia. Foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ele estava esgotado, não via mais a luz no fim do túnel. Para ele aqui, após uma reflexão, foi: eu quero morrer, eu quero morrer. Eu quero morrer. Esse versículo deixa claro. Agora, nós formos recorrer aqui o que o texto nos mostra e vermos o que ocasionou na vida do grande profeta Elias esse esgotamento. A primeira coisa, irmãos, eu gostaria de chamar você a atenção ao versículo 2. Olha o que diz o versículo 2, Alex. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhes: assim me faça os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que está se tratando? Se você for ao capítulo 18, nós não vamos ter tempo para isso, ali houve aquela grande peleja, de um lado Elias, do outro 850 profetas, uma parte lá, ali de Baal e outra parte de Acera. E veio aquela peleja, quem de fato era Deus, o Senhor dos Exércitos ou Baal? Por certo vocês conhecem a história, e no final Deus faz descer fogo ali sobre o holocausto, tudo, e Elias sai vitorioso
comprovando que o Deus eterno é Deus. E ele manda que aqueles 850 homens fossem mortos, e foram. Eram homens mantidos pelo rei Acabe e pela rainha Jezabel como profetas do seu reino, como sacerdotes do seu reino. E a rainha, agora sabendo daquilo, ela diz: olha, certamente amanhã eu também vou arrancar a tua cabeça. Foi somente isso que fez o profeta entrar numa espécie de esgotamento ministerial? Não, irmãos. Mas fora todo um processo que eu posso designar como os inimigos do nosso ministério. Certo? Ninguém, mas ninguém que queira servir a Deus, ele vai ter uma vida de tranquilidade, mas uma vida de embate. E quanto mais você trabalha, quanto mais você se esmera, quanto mais você se consagra, mais o inimigo vai tentar lhe derrubar. E o inimigo, ele vai usar quem? Pessoas. Efésios capítulo 6. Ele vai usar pessoas para te criticar, pessoas com invejas, pessoas de todo o estirpe do mal contra você. Aqui estava quem? Exatamente o rei e a rainha contra o ministério profético de Elias. E o embate, irmãos, foi longo. Não é meramente aquele embate ali com os 850 profetas, mas era o dia a dia. E é interessante que quando você está na linha de frente, você está ativo na obra de Deus, aí você ouve um dizer: olha, fulano falou assim, assim, assado de você. Aí começa a chegar as coisas. E tudo aquilo ali é como se fosse um soco do rim, devagarinho. É um jab que vai minando você, vai minando, daqui a pouco você está esgotado. É uma luta de boxe, certo? Então você tem que entender. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele diz: olha, todos aqueles que quiserem viver piamente no Senhor, sofrerão perseguição. É natural, irmãos. Mas pastor, natural, sim. O próprio Jesus falou sobre isso, que os nossos inimigos seriam os nossos próprios parentes, familiares. Todo aquele que quiser viver piedosamente no Senhor, padecerá perseguição. Há umas 2 semanas atrás, uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, você falou alguma coisa com fulana? Não é aqui na nossa igreja, não. Eu disse: não, faz muito dia que eu vi essa pessoa. Eu disse: não, porque ela disse que você falou assim, assim, assado e tal. Não. E que ela vem aqui para falar. Eu digo: pois ela deve ter sonhado, porque faz muitos dias que eu vi essa pessoa. Então, esqueci aquilo ali. Então, no dia a dia, sempre vai ter isso. Então, Elias, ele teve um embate com os inimigos do ministério. Qual seria, na minha visão de texto, a segunda causa que levou Elias a esse esgotamento ministerial? Alex, vamos lá para o versículo 10. Versículo 10. Quando, a princípio, Deus busca um diálogo com Elias, Elias foi muito pragmático em relatar sua problemática. Ele disse: olha, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos. Lá no versículo também 14, Alex, mais uma vez, Deus tenta mudar o foco da conversação e ele insiste no mesmo ponto. Ele diz: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor dos Exércitos. O que nós podemos extrair daqui? Irmãos,
um zelo exacerbado pela obra de Deus nos faz exatamente acharmos que somos o detentor e também responsável por todos, por tudo e por todos. O que ele acusa aqui a Deus? Senhor, eu tenho sido extremamente zeloso e todos abandonaram. Só eu, Senhor, fiquei. Ou seja, ele colocou peso demais sobre os seus ombros. Ele colocou uma carga que Deus não exigiu. E no final da conta, ele percebeu que ele não tinha condições de levar aquela carga que ele mesmo colocou. Qual é o problema no nosso ministério? Deus não nos pede algo, mas nós queremos fazer. Deus não nos pede isso, mas eu quero fazer. Deus, ele até me deu um manual. Olha, João Pedro, o que eu quero de você é isso, isso, isso. Mas eu começo a me interferir ali, acolá, que daqui a pouco eu não consigo carregar o peso. No ministério pastoral de uma igreja é muito comum. Eu não sou músico, mas eu quero estar aqui nos ensaios ensinando os músicos. Eu não sou cantor, mas eu quero estar no ensaio ensinando os cantores. Eu não sei ornamentar, mas eu estou na ornamentação dizendo, não, isso é bom assim, assado, sapecado. Gente, e daqui a pouco eu não vou aguentar toda essa tarefa. Você que é líder de ministério, cuide do seu ministério. E deixe o ministério do outro para o outro desenvolver. A questão é que eu quero cuidar da minha casa, quero cuidar da casa do outro. Foi esse também o problema dele. Ele se importou com muitas coisas. Olha, ele tinha que cuidar do ministério dele, mas ele diz: os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só eu fiquei. A pergunta é: e esse Deus não faz nada? Que Deus é esse que está fazendo tudo e ele não faz nada? Eu tenho que defender Deus. Olha o que disse lá em João, quando os religiosos estavam ali querendo prender Jesus e querendo destruir ali o que eles chamavam de caminho. Alguém deu o seguinte conselho: se essa obra, ela é de homens, ela vai ruir, mas se ela é de Deus, ela vai permanecer. Lá no Velho Testamento também, o pai de Gideão disse: olha, se Baal é Deus, ele mesmo se defenda. Gente, Deus não precisa que você seja o advogado dele, não. Ele é soberano, ele é todo poderoso. A questão é que no ministério, Deus está dizendo: você tem um limite, a sua capacidade só é levar essa caixa de som, mas eu quero levar 2 caixas de som. E a maioria das pessoas se estafam logo dentro da igreja, e aí começa a culpar todo mundo: só eu fazia as coisas, ninguém fazia nada, ninguém se importava com nada, eu que tinha que estar limpando, eu que tinha que estar fazendo isso, aquilo e aquilo outro. É muito comum ouvirmos isso aí. É um zelo exacerbado. Faça o seu ministério com zelo e deixe o ministério do outro em paz. Não se meta no ministério do outro. Essa foi uma das dificuldades que fez com que Elias entrasse em esgotamento espiritual. Olha, querido, e ele entrou no esgotamento ao ponto de, no versículo 3 e 4, ele ficou confuso. O versículo 3, o autor sagrado diz o seguinte: olha aí o que é que ele diz no versículo 3. Parece até uma contradição entre o 3 e o 4. E vendo ele, se levantou para escapar com vida. Então, a princípio, o pensamento dele: não, eu tenho que valorizar agora a minha vida,
esse negócio de ministério profético está me acabando, então eu vou cuidar de mim. E muitas vezes as pessoas chegam a esta conclusão: pai, sabe esse negócio? Não vou mais me envolver com esses problemas da igreja, não. Eu vou cuidar da minha vida. Aí passa um pouquinho, ele vai ao deserto, que é um lugar de reflexão, sozinho, na tranquilidade, começa a ter uma mudança de pensamento. Qual é a mudança? Versículo 4. Ele, porém, foi ao deserto, o caminho de um dia, foi, sentou-se debaixo de um zimbro, meditou, e agora, qual é o conceito? Eu quero a morte. No 3 ele queria viver, no 4 ele quer morrer. Ele estava completamente cansado e confuso. E muitos crentes estão assim. Uma hora ele quer uma coisa, outra hora ele quer outra coisa, ao contrário, ao extremo. Ou seja, ele está perdido dentro da igreja local. Ele está perdido no ministério, ele não sabe mais qual é o ministério dele. Ele não sabe mais, está confuso, desnorteado. A outra questão, a terceira coisa que eu digo que levou Elias a esgotar, foi o seguinte: ele perdeu o foco de Deus. Ele estava tão envolvido com o seu trabalho profético, tão preocupado com o povo de Israel, que ele não conseguia mais nem se apresentar diante do Senhor. O Senhor chega a ele, versículo de 5 a 7, dá um reforço nele, com palavras, com ânimo, levanta, come. No final ele diz: olha, o caminho será muito extremo, mas ele sonolento, dormiu. O anjo acorda novamente, dá um reforço, mas ele sonolento. E o anjo diz: olha, vai, se apresenta diante do Senhor no monte Horebe, no monte do Senhor. E ele foi. Deus concedeu uma energia tão grande para ele, com aquele pão e aquela água, que diz o texto, ele caminhou 40 dias, 40 noites sem parar. O reforço foi muito grande, irmão, mas mesmo assim ele continuava sem a visão de Deus. Ele chega no monte, se é dele subir para se apresentar ao Senhor, ele entra na caverna. E por 2 vezes Deus diz: o que é que tu faz aí? Por 2 vezes, Senhor, o que tu faz aí? Sai, te apresenta diante de mim. E aí, irmãos, ele fica na porta da caverna. Ele não obedeceu a Deus, ele não saiu, ele não subiu ao monte. E aí, o que é que acontece no versículo de número 11? Deus lhe diz: sai para fora, põe-te neste monte, sobe ao monte, eu quero conversar contigo. Mas neste momento, irmão, de esgotamento, o inimigo ele se aproveita. A circunstância, o mundo se aproveita da nossa fragilidade e tenta deslustrar ainda mais Deus da nossa comunhão, do nosso contato. O versículo 11 diz: põe-te neste monte perante o Senhor. E o Senhor estava ali. Olha, e eis que passava o Senhor estava pertinho, estava visível, tangível. Mas Elias não conseguiu ver Deus, mas sim um grande e forte vento, que fendia, que quebrava as pedras. Está vendo o obstáculo? Nós estamos com um esgotamento tão grande, que até para orar, a gente vai orar, aí o pensamento vagueia, o sono chega,
Começam os obstáculos, obstruindo o nosso contato com Deus. Passa esse obstáculo, Deus continua ali, palpável. Mas outro obstáculo, diz o Senhor, não estava no vento, depois do vento, um terremoto. Mas aquele terremoto não era do Senhor, o Senhor não estava naquele terremoto. Quem estava promovendo essas coisas? Quem era o Elias que outrora tinha acesso direto a Deus? Vocês lembram lá no capítulo 18, quando ele vai fazer aquela oração para Deus derramar fogo, descer fogo dos céus, a oração de alguém de intimidade, de alguém de contato, onde ele diz: como tu já me dissestes, olha aí, uma oração de um crente realmente de intimidade com o Senhor. Agora, mesmo o Senhor ali, ele não conseguia ter esse acesso a Deus. Terceira investida foi que, após o terremoto, um fogo. Mas o texto diz também: o Senhor não estava no fogo. É muito empecilho para um crente, irmãos. Não quer deixar Elias ter o contato com o Senhor. Não quer deixar Elias se apresentar ali no monte do Senhor, perante o Senhor. Salmo 73, o salmista, ele vai e retrata um exemplo na vida dele desta maneira. Ele diz que ele estava embrutecido, ele estava como um animal, mas tudo aquilo foi vencido quando ele entrou de fato no templo do Senhor, na presença do Senhor, foi que o Senhor então clareou a sua mente. Elias estava esgotado, porque ele não conseguia ter mais o acesso, a intimidade que ele tinha outrora com o Senhor. A problemática, o inimigo, tudo estava contra ele nesse momento, irmãos. E é engraçado, aquela pregação do pastor outrora, quando eu estava no ministério, ou pregação edificante. O ministério Libertação foi uma bênção, cantor de forma espetacular, tudo é bom. A gente não consegue ver defeito em nada, mas quando nós estamos nesse esgotamento, é um Elias da vida, tudo é ruim, tudo, até estar na presença do Senhor é ruim. Esgotamento espiritual. Pois bem, mas querido, todos nós nos cansamos. É natural que aqui e acolá nós estejamos cansados. Daí nós precisamos de férias, 30 dias de férias, para descansar, desopilar, para recuperar energia. E Deus concedeu muito espaço aqui, conversando, ouvindo a mesma coisa com Elias, para que ele pudesse recobrar e perceber que o seu ministério ainda não tinha chegado no fim, para que ele pudesse perceber que tudo aquilo ali era meramente uma fase que já estava chegando no fim. Mas ele não conseguiu recobrar essa visão, ele continuou desanimado. Então, o versículo 5, Deus vendo que ele não conseguia mais se recuperar, o Senhor deu-lhe a última tarefa: vai, volta pelo caminho do deserto até a Síria, Damasco, capital da Síria, e lá tu vai ungir Azael sobre rei da Síria. Depois tu vai até novamente Israel e unge a Jeú, filho de Nissim, sobre rei de Israel. E depois tu vai ungir teu sucessor Eliseu. E Deus diz: e aí a bonança virá, porque aquele que é meu inimigo,
e conseguir escapar da espada de Azael, Jeú vai matá-lo. E quem conseguir escapar de Azael e Jeú, Eliseu vai matar. E aí, meus irmãos, para quem conhece a história bíblica, veio paz sobre Israel, veio paz sobre a Síria, veio paz sobre Judá. E Eliseu teve um ministério mais tranquilão, mais light, com porção dobrada do poder do Espírito de Deus. Tudo isso era para Elias encerrar seu ministério velhinho, em tranquilidade, em paz. Às vezes, querido, é só uma turbulência, uma provação, uma tentação, é só uma aflição que vai passar. Mas nós nos demonstramos fracos, desanimados, e Deus vai e coloca outro no nosso lugar. E aí nós ficamos no banco resmungando: esse menino que chegou hoje, já faz isso, faz aquilo, e eu fiz tanto por esta igreja. Pois é, era para eu continuar fazendo tanto. Deus colocou outro em teu lugar, Deus colocou outro em meu lugar, era para mim estar desfrutando das bênçãos. Eu me esforcei tanto na construção deste templo, e agora ele está ornado, acabado, e os outros é que estão desfrutando. É isso mesmo, porque eu deixei com que uma fase se tornasse uma constância na minha vida de esgotamento. O que tem desanimado a mim? O que tem desanimado a você? Por que aquela motivação, aquela empolgação que há dias atrás eu sentia, já não sinto mais? Querido, Israel sempre vai ter os seus problemas. Nosso ministério sempre terão os seus problemas. O nosso ministério sempre terá os inimigos. Foque em Deus. Suba ao monte do Senhor, apresente-se na presença de Deus, e Ele vai te dar uma nova perspectiva de ministério. Ele vai dizer: você fazia assim, agora você vai fazer desta forma. A questão é que o cansaço não nos vê mais mecanismo para vencer esta dificuldade. E note que estava tão facinho. Como poderia destronar Acabe e Jezabel? Deus disse: não tem problema, eu vou mandar os cachorros comer Jezabel. Foi tão fácil, irmão, tão fácil a solução. Se você não consegue ver mais a porta de escape no ministério, diga para Deus, e você vai ver que Ele vai fazer a coisa tão fácil, que você vai dizer: mas que coisa, que espetáculo. Que Deus nos abençoe, e retire de nós todo o cansaço, todo o esgotamento, e continuemos firmes no nosso ministério, na obra do Senhor. Amém? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Vamos então agora às nossas salas.